Olá, queridos e amados. Sou sua irmã em Cristo, Carmen Henneman. E hoje aqui estou novamente para compartilhar com você sobre um tópico sobremodo importante. E assim como todos os demais, com certeza é algo que também veio do coração de Deus. Tanto para mim quanto para você. Assim espero. Porém, antes de ir adiante, eu quero só mencionar algo que é o que sinto nesse momento. Eu creio que o tópico de hoje representa uma espécie de verdadeiro desafio para o nosso tempo atual. Então, sobre o que exatamente falaremos hoje? A nossa frase ou o nosso tema de hoje é exatamente esta linda e poderosa ordem, que diz aratetonliton, e que em português se traduz como tirai a pedra, encontrada em João capítulo 11, especialmente no versículo 39. Então, a primeira coisa que vamos ver aqui é que esta palavra é uma ordem. Jesus disse, tirai a pedra. E quando ele menciona tirar a pedra, ele não pede por favor. Ele não dá a entender que isso é uma espécie de sugestão ou uma opinião simplesmente. Nem tampouco ele nos dá espaço para pensar que isso é um pedido. Não há espaço para essas possibilidades. Então, a minha única alternativa aqui a admitir, a aderir, é que isto é uma ordem. Jesus disse, tirai a pedra. Por que ele disse isso? Porque ele tinha um plano já em mente. Ele queria fazer algo maior e não podia fazer enquanto a pedra estava ali. Então, saltando desta parte, eu quero te fazer uma pergunta. Será que esta ordem, tirai a pedra, somente se refere ou se referiu com aquele texto passado, com aquela história e com aquele evento? Ou será que hoje mesmo Deus tem algum plano em dizer-nos isto? Tirai a pedra, movam esta pedra daí, porque eu tenho um plano ainda maior para com a tua vida. Será que a gente pode pensar assim? Ou será que absolutamente isto foi apenas para o passado e não tem nada a ver com o nosso presente? O que é que você acha? Então vamos ver que a partir de aqui, vamos estudar o capítulo 11 de João sob 3 diferentes partes ou divisões. A primeira delas, por exemplo, será uma espécie de resumo que vamos fazer do capítulo, somente tocando alguns versículos, uma vez que o capítulo é muito grande e esse evento da ressurreição de Lázaro toma mais de 40 versículos, então não seria possível fazer isto, analisá-lo totalmente neste vídeo simples de hoje. Então vamos fazer um resumo tomando apenas alguns versículos. Na sequência, vamos ver se entramos um pouco nas tradições, leis e história daquela época. E, ao final, vamos tratar de fazer uma breve aplicação para, então, ver e responder a nossa própria pergunta. Se esse texto foi apenas para o passado ou se tem a ver com algo no tempo presente. Voltando, então, à nossa frase inicial ou à nossa pergunta principal, aratetonliton, veremos então que João 11:39 é bem específico quando nos mostra esta pergunta. Lendo em português, encontramos assim: Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Aqui 2 ou 3 observações bem rápido antes de passar para o texto original. A primeira palavra, então, é uma espécie de expressão conclusiva, dando a entender que algumas coisas haviam sucedido aqui antes desse versículo. E estamos no 39, então de 1 a 38 muita coisa deve ter sucedido. Para começar, lá no começo do texto, vemos como Jesus estava lutando, eu vou dizer assim esta palavra, para convencer os discípulos ou para explicar a eles porque ele tinha que voltar a Betânia. Ele já havia passado por lá, agora ele tinha que voltar para o mesmo lugar. E os discípulos não entendiam. Um deles, por exemplo, usou o argumento dizendo: Mas Senhor, se Lázaro está dormindo, vai se levantar em qualquer momento, ele vai acordar sozinho. O outro disse: Não, Senhor, mas aqui em Betânia tu tens tantos inimigos, não volte para lá. O outro, que foi Tomé, disse: Senhor, se tu fores, tu vais morrer por lá.
Inclusive, Tomé disse, então vamos todos juntos e morreremos com ele. Então, existiram assim, muitas discussões antes desse momento do versículo 39. Porém, esse versículo mostra que aqui, neste mesmo texto, nesse contexto, Jesus já estava bem diante do túmulo de Lázaro. Para encerrar toda aquela discussão, então ele concluiu dizendo então para saltar para a seguinte parte do evento, que era o milagre. Então, depois de toda aquela correria, discussão, perguntas e respostas, agora Jesus estava exatamente onde queria estar, bem frente à tumba de Lázaro, para fazer algo ainda maior, ainda que ninguém entendesse. Então, depois que ele disse ordenou dizendo, tirai a pedra, e ele estava diante do túmulo. Agora vamos ver que quando Jesus quando ele disse tirai a pedra, e esta foi a primeira importante ordem desse texto. Primeiro, ele não disse quem deveria tirá-la. Ele não mencionou o nome de ninguém. E isso me faz pensar, se é que eu quero fazer uma aplicação agora mesmo, é que essa ordem foi dada a quem podia crer e a quem podia obedecer. Irmãos, certas coisas em nossas vidas não temos que discutir, apenas temos que obedecer. Porém, a obediência sempre é um resultado ou um produto da fé. Aqui Jesus esperou que alguém cresce para remover aquela pedra. E veja que haviam alguns ali que estavam totalmente contra aquela atitude de remover a pedra, incluindo a irmã de Lázaro. Vamos ver então que a primeira coisa, quando ele disse tirar, ele não mencionou nomes. Segunda, quando ele disse tirai a pedra, ele estava dizendo remova o obstáculo do caminho, porque eu vou fazer algo maior. Quando Deus quer fazer algo nas nossas vidas, ele não diz a si mesmo. Façam isso e vocês verão isto. Ou seja, ele sempre tem um plano maior em mente, sempre tem algo já preparado para fazer, uma vez que nós obedecemos. Então, quando ele disse tirai a pedra, o texto diz, Marta, a irmã maior de Lázaro, protestou, ou seja, ela não estava de acordo, aparentemente, de acordo com o que ela fala, ela não estava de acordo com o que Jesus estava pensando fazer. E ela rápido saltou e disse, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Como se Jesus não soubesse. Não é verdade, irmãos? Às vezes sucede conosco a mesma coisa que sucedeu aqui nesse texto e em outras situações. Quando o Senhor nos chama a fazer algo, como eu disse, Ele sempre tem um plano maior em mente. Uma vez que obedecemos, veremos o maior. Porém, às vezes perdemos muito tempo discutindo e às vezes até tentando convencer a Deus das nossas razões. E sabe, às vezes temos uma oportunidade de continuar naquela mesma posição até receber a nossa bênção. Porém, há outras vezes em que discutimos por tanto tempo que o tempo passa e perdemos a oportunidade. E se há algo que nunca mais volta na nossa vida, é a oportunidade perdida. Sabiam disto? Talvez tenhamos uma outra oportunidade, porém nunca como aquela que passou, porque o tempo que passou não volta. Simplesmente é passado. Se alguma outra chance vier, é nova. Aquela que passou, já passou. Então, seria interessante que eu, talvez também você, aprenda a não discutir com Deus. Aqui, Marta disse, mas Senhor, como se ele não soubesse. E tentou lembrar, entre aspas, tentou trazer a memória de Jesus. Já esquecestes que já são 4 dias que ele está ali dentro daquele túmulo? O nosso Deus é onisciente, Ele não esquece nada e Ele pode todas as coisas. Ele é onipresente, tudo está sob seu poderio. Ele sabe todas as coisas, Ele pode todas as coisas, Ele está em todo lugar. Ele não esquece, Ele nunca se confunde, Ele nunca faz nada pela metade e nunca perde o interesse em trabalhar em nossas vidas, porque nós estamos bem debaixo dos seus olhos. Então, a primeira coisa que vejo aqui é que ele deu uma importante ordem e encontrou resistência ao redor. Graças a Deus que ele não dependeu das opiniões e da resistência de ninguém. Ele simplesmente fez o que havia planejado e que seja assim com a nossa vida também. Então, vemos aqui que o texto original do mesmo versículo diz assim: Legei ho Jesus, arateton liton, legei autor re adelfe, tu tetelikotos. Marta, Kyrie, eden odzei tetarteos gar estin.
Esse verso em grego tem quase a mesma tradução do português, com 2 ou 3 pequenas observações. Aqui na parte inicial, vemos, por exemplo, Lege ho Jesus, seria e disse Jesus, Arate tolito, tirai a pedra. Arate tem algumas outras traduções. Arate pode ser levantar, mover, afastar ou tirar, simplesmente tirar. O caso é que a pedra não podia ficar ali onde estava, ela tinha que ser movida do lugar. E sabe, irmãos, quando Deus quer fazer em nossas vidas um milagre, geralmente Ele espera que nos autoanalisemos e movamos da nossa vida os obstáculos, que em realidade, em outras palavras, são as pedras que às vezes temos aqui dentro e que às vezes nem sequer sabemos ou não percebemos que temos. E é necessário que Ele mesmo nos diga, mova isto, e então tu terás este resultado. Liton é literalmente pedra. Agora, quando ele disse, tira esta pedra, você acha que se essa pedra fosse leve e fácil, Jesus teria pedido a outras pessoas para movê-la? Eu não creio. Porém, ele pediu e esperou que alguém fizesse. Eu creio que aquela pedra, por não ser uma pedra comum, por ser uma porta, na verdade, em forma de pedra, era algo muito pesado. E precisou, talvez, de mais de uma pessoa naquela situação, naquele exato momento, para movê-la do lugar. Vamos ver daqui a pouco uma foto de uma pedra mais ou menos similar para ver se entendemos o contexto histórico do que estou tratando de explicar. Aqui vamos ter que buscar palavras em diferentes lugares, porque você sabe que entre 2 idiomas a sintaxe ou a estrutura não é a mesma. Então, o português lemos assim nesta sequência. O grego, para que a tradução seja na mesma sequência do português, eu vou ter que quase que caçar palavras aqui em diferentes lugares. Por exemplo, a segunda parte aqui em português disse assim, disse-lhe Marta, irmã do morto. Até aqui, né? Então, vamos ver. Aqui, podemos ver, para que fique no sentido comum, pode ser aqui. Marta, a irmã, lhe disse. Se lhe disse a quem? A Jesus, né? Marta, a irmã lhe disse... Kyrie, Senhor. Não, a irmã do que se havia ido. Perdão, eu esqueci essa palavra grande aqui. Essa palavra não é exatamente morto ou que morreu, mas se refere a alguém que partiu, na intenção de que partiu e não retorna mais. Ou seja, a irmã daquele que partiu lhe disse a Jesus, Kyrie, Senhor. Eden, odzei, já cheira mal, ou está fedendo, ou fede, uma coisa parecida, numa linguagem bastante popular. Já cheira mal, porque o gar, estim, é tetartios, de 4 dias, ou é o dia 4, ou de 4 dias, ou seja, é uma expressão que mostra um período específico de tempo. Então, o que vimos aqui são 2 coisas bastante diferentes. Primeiro, Jesus deu uma ordem positiva e Marta entrou com um argumento que mostrava, de certa forma, o descontento dela em concordar com aquela atitude de abrir a porta da tumba depois de 4 dias, quando ela cria que o irmão estava em estado de putrefação, porque ela disse, cheira mal, está em decomposição. E apesar de que ela não mencionou a palavra morte ou morto, não existe aqui nesse texto do versículo 39 apenas aquele que partiu, ou aquele que se foi, ou aquele que não volta mais, numa expressão de que não há mais esperança para ele. Então ela disse, já cheira mal. Ou seja, houve uma ordem positiva de Jesus e um argumento meio assim conturbador por parte de Marta, tratando não apenas de lembrar Jesus, mas talvez também de convencê-lo a não fazer o que ele havia planejado. Então, partindo para a primeira parte, vamos ver um breve resumo.
Como disse, o texto é bastante grande e somente nessa experiência da ressurreição de Lázaro se inclui mais de 40 versículos, então não vamos poder tratar com todos eles, eu vou apenas tomar alguns versículos para fazer como um resumo geral. Começando pelo versículo 5, lemos: E Jesus amava Marta, sua irmã, e Lázaro. Jesus amava. O versículo começou de uma forma muito positiva. Quando vimos o original desse texto, olhamos assim: egapa. Essa palavra egapa vem literalmente do substantivo HP em grego, que se traduz ao português como HP e que se refere ao amor de Deus, que neste caso é o amor perfeito. Em grego, normalmente temos 4 expressões comuns para expressar grego, para expressar amor. A primeira é o amor eros, que é o amor sexual. A segunda é o amor estorgê, que é o amor amistoso ou de amigos. A outra é o amor filéu, que é o amor de irmãos, o amor fraternal. E a quarta é o amor ágape, ou HP em grego, que é o amor perfeito de Deus. Então, vimos que o texto aqui, a palavra que envolve, o como digo, associa com a expressão é exatamente o amor perfeito. Egapa vem diretamente de HP, que é literalmente o amor perfeito, ou seja, o amor de Deus, que é único, que pode ser perfeito. O versículo 5 começa dizendo que Jesus amava a Marta, a sua irmã Maria e a Lázaro com um amor perfeito. Então, esta única palavra faz uma grande diferença em todo esse contexto. Não apenas pelo que Jesus fez por Lázaro, mas pelo que ele fez por toda a comunidade de Betânia, por todo o mundo daquela época, e creio eu, até por nós nesse tempo, através dessa mesma experiência de João capítulo 11. Eu quero tomar esta palavra e dizer que eu creio que Jesus nos ama com este tipo de amor perfeito, sem segundas intenções, sem maldades, sem vinganças, sem falsas aparências, um amor totalmente perfeito em todos os aspectos, na sua profundidade, na sua extensão, na sua durabilidade, na sua eternidade. Ele nos ama com esse amor perfeito. No versículo 9, vimos assim: Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia. Quem anda de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Por que eu coloquei esse versículo aqui? Porque para muita gente, o versículo 9 parece que está meio fora de contexto com relação ao capítulo 11 de João. Porque se estava falando aqui de um evento específico, que era a enfermidade e a morte e a ressurreição de Lázaro. De repente, Jesus fala isso. Não há 12 horas no dia, quem anda de dia não tropeça porque vê a luz do mundo. Parece que não tem nada a ver com o que ele estava prestes a fazer. Mas sabe, por isso mesmo foi que os discípulos não entenderam. Então, investigando um pouco esse texto, eu cheguei à conclusão de que quando Jesus disse isso aqui, quem anda de dia não tropeça porque vê a luz deste mundo. Então, tanto a palavra dia quanto a palavra luz se referem à vontade de Deus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim, porque os discípulos estavam tratando de convencê-lo a não voltar para Betânia, porque ele tinha muitos inimigos. Tomé disse: tu vais morrer lá. Então Jesus disse: não se preocupem, porque quem anda de dia não tropeça, porque vê a luz do mundo. Ou seja, a luz, neste caso, é a vontade de Deus, que está sobre nós quando o obedecemos. Jesus foi chamado para fazer algo específico e ele estava obedecendo à vontade de Deus, por isso ele não estava com medo. É o que ele diz aqui. A quem anda de dia não tropeça, não sente medo, não se preocupa, não se atemoriza por nada, porque vê a luz. Ou seja, Deus estava com ele, a vontade de Deus estava sobre ele e tudo o que ele tinha que fazer era obedecer e seguir fazendo aquilo para o que havia vindo fazer. É o nosso caso.
Talvez a nossa volta neste momento há muitas adversidades, há provas, aflições e tanta coisa. O que é que temos que fazer? Desistir no caminho, obedecer às tantas vozes que nos digam, não vá, tu vais morrer, tu vais ser perseguido, ou seguir fazendo aquilo para o que o Senhor nos chamou a fazer. Tanto falando de um chamado ministerial ou simplesmente continuar dando o nosso testemunho como cristãos que somos. É o que devemos fazer, porque a luz, que é a vontade de Deus, é o nosso respaldo principal, é o nosso suporte, é o nosso apoio maior. Se estamos na sua vontade, não temos por que temer, não temos por que baixar a cabeça, não temos por que fugir. O que temos que fazer é continuar indo adiante, hacia adiante, de cabeça bem levantada, com certeza de que aquele que nos chamou vai adiante e está conosco. Por isso eu coloquei aqui a luz do dia representa a vontade de Deus. E isso, se lemos sem entender, pelo menos foi o meu caso, como eu não conectava bem com esse aspecto da vontade de Deus ou da presença de Deus durante o tempo em que obedecemos, então eu tinha a tendência de perder-me. Até que então eu observei bem e vi que esse texto não está fora de contexto. Isso foi uma resposta que Jesus dava aos discípulos. E você sabe que às vezes as respostas de Jesus não eram bem claras. Ele falava, parece, por parábolas e os faziam pensar bastante. Então eles pensavam e às vezes não entendiam porque eram parábolas. Aqui Jesus usou uma comparação. A luz do dia é simplesmente a vontade de Deus que está sobre nós quando o obedecemos. Versículo 16, vimos aqui um outro que estava com Jesus e disse, então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus colegas ou aos seus codiscípulos, deixe-nos também ir para que morramos com ele. E ainda estavam naquela luta de que não queriam que Jesus voltasse, porque Jesus tinha muitos inimigos, e se ele voltasse ali, ele iria morrer. Então, como Jesus disse que ele iria voltar porque Lázaro o necessitava, ele ia para chamá-lo à vida outra vez. Esse Tomé disse, bom, então vamos juntos para morrer junto com ele. Se nós não observamos bem, pensamos que ele está falando de Lázaro. Vamos morrer junto com Lázaro porque Lázaro já estava morto. Mas não, na verdade, isso se relaciona a Jesus. Ele estava se referindo a Jesus. Se Jesus voltar para Betânia e for atacado, ele pode ser morto. Então, se ele morrer, todos morremos juntos. Era a ideia de Tomé. Então, veja bem, ele se referia a morrer junto com Jesus. Agora é interessante, né? Porque então isso aqui não era fé. Na verdade, que fé estranha é essa? É um tipo de fé duvidosa, é um tipo de fé que crê mais no negativo do que no positivo. E sabe, irmãos, aqui nessa parte, precisamos lembrar uma coisa. Se há algo que não agrada a Deus, é a nossa incredulidade. Lembremos, por exemplo, que lá em Hebreus, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, a Bíblia diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Neste caso, esta falta de fé, fazia que esta pessoa olhasse o oposto do que deveria ver. É o que a nossa incredulidade faz, muitas vezes. Às vezes nos cega de tal maneira que não vimos nada, nem na direita e nem do lado esquerdo. E às vezes nos cega ainda mais de maneira que nem sequer recordamos o passado e do que Deus fez por nós. Neste caso, ele entendeu as coisas do avesso, vou dizer assim. Ele pensava que Jesus era o que iria direto em caminho à morte, porque somente por falta de fé. Aqui não houve nenhum assunto histórico, aqui foi somente a questão da fé. Então, quando nós perdemos a nossa fé, a primeira coisa que sucede é que não agradamos mais a Deus. Segundo, nos perdemos. Nos perdemos em nossas convicções, nos perdemos na nossa direção, nem sabemos mais quem somos, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E por quê? Porque a fé é o ponto principal, é o primeiro passo, o primeiro fundamento, é a base, e é o que deve ser a base da nossa vida para sempre. Lá no versículo 17, vemos porque já são 4 dias, ou seja, foi o que a Marta falou para Jesus lá no versículo 39, certo? Porque já são 4 dias.
Vejamos então, eu já mencionei isso no começo, a palavra morte ou morto não aparece no texto. Porém, aparece a ideia da morte. Por isso, Marta disse, já é de 4 dias. Cheira mal, Senhor, já é de 4 dias. Não te lembras, ou esquecestes, ou não sabias, ou não sabes. 4 dias. Ou seja, só para mencionar que a palavra morte, como aparece na nossa tradução, não está no original. A palavra que diz refere-se a alguém que partiu, alguém que se foi, ou algo parecido com a intensidade que partiu e não voltará, que se foi e não retornará, algo assim. Não há a palavra morte, porém existe a ideia dessa expressão 4 dias, somente para talvez conectar a ideia da morte com a expressão que se refere a 4 dias. Veremos então que no versículo 35, Jesus chorou, do mesmo capítulo 11. Agora eu pergunto, por que será que Jesus chorou? Por que ele chorou? O texto anterior a esse, a parte anterior, diz: a família de Lázaro estava chorando, Marta e Maria, os amigos de Lázaro choravam, os judeus ao redor choravam, todo mundo chorava. Jesus olhou para a direita, todos chorando, para a esquerda, todos chorando. Então, versículo 35, ele chorou também. Agora, será que ele chorou só porque todo mundo chorava? Será que ele chorou só porque Lázaro estava morto? E se foi por isso, então, porque ele estava ali? Então, eu não creio que Jesus chorou porque Lázaro estava morto. Eu creio sim que ele chorou por uma razão ainda maior. Ele chorou porque ele se identificou com a dor daquela família. Ele chorou porque ele se identificou com a dor, com a grande perda de Marta e Maria. Ele chora ainda hoje porque se identifica com a nossa angústia. Se você pensa que você está passando só as suas aflições, você está um pouco confuso, porque o Deus dos céus, aquele que te formou com as suas próprias mãos e que decretou para ti um plano e que preparou para ti uma eternidade, também se identifica contigo neste exato momento e com as tuas situações. Não importa quão grandes sejam, quão profundas, quão terríveis, quão impossíveis, isso não é problema para Deus. Ele se identifica conosco e sofre a nossa dor, especialmente se nós não sabemos ainda entregar a Ele a nossa carga e sentir-nos livres dela. Ele se identifica e este é o nosso Deus. E por isso ele diz que não estamos só, não te deixarei e jamais te abandonarei. Estou contigo todos os dias até o fim dos tempos. Ele se identifica e, através da sua presença, nos mostra e nos convence sobre isto. No versículo 38, vimos que era uma caverna, uma espécie de cova ou caverna, e tinha uma pedra colocada na entrada. Ou seja, aquela pedra era como uma porta, certo? Agora veja, a pedra em si, sempre, todo tipo de pedra será um símbolo de impedimento, obstáculo, barreiras e qualquer outra coisa que se assemelhe a isto. Eu creio que também por este motivo Jesus disse, tirai a pedra. Por que ele disse tirai a pedra? Porque ele queria fazer um milagre. Então, enquanto a pedra estava ali, possivelmente Lázaro não podia sair, porque a pedra super pesada estava ali posta como uma porta. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Na nossa vida, em geral, Deus sempre quer fazer algo maior. Ele sempre tem planos fabulosos. Seus planos todos são perfeitos. Porém, é necessário que nos olhemos honestamente e removamos conscientemente, voluntariamente, os nossos impedimentos, os nossos obstáculos, as nossas barreiras, para que esses milagres então aconteçam. Quais são os impedimentos que há na nossa vida hoje? Quais são as pedras que hoje mesmo Deus aponta e diz, tira essa pedra daí, porque eu tenho já um plano contigo, eu tenho já algo para fazer e estou esperando que a pedra seja removida. A que pedra será que Deus se refere nessa noite? Você se conhece a si mesmo, eu me conheço a mim mesma. Talvez eu saiba a que Deus se está referindo.
Talvez na tua mente há algo que você sabe que Deus te está pedindo, está mandando fazer, está dizendo que renuncie, que abandone, que mude, que quebre, que lance fora. Há impedimentos que talvez ainda estejam bem postos, bem posicionados na tua e na minha vida. E Deus hoje diz, tira essa pedra daí, porque se tu fizeres o seguinte passo, será um milagre, o mesmo que sucedeu para Lázaro, ele que ressuscitou para uma vida nova, será também com a tua vida. Vimos então que no versículo 42, Jesus menciona algo muito importante. Ele disse, faço isso para que creiam que tu me enviaste. Se aquele estava orando, ou seja, lá diante do túmulo de Lázaro, ele disse, Senhor, te dou graças porque sempre me ouves, porém, eu faço isso para que essa gente que está ao meu redor creia, para que todos creiam que tu, Senhor, me enviastes. Esse texto combina com o versículo 15, que está bem no começo do texto. Esse é o 42, certo? O 15 vem bastante antes. E quando Jesus diz a mesma coisa, para que creias, ou seja, lá no versículo 42, eu vou retornar um pouco aqui nesse versículo. Quando foi que ele disse isso? Para que creiam que tu me enviastes. O versículo 42 diz assim, tu sempre me ouves, disse ele, estava orando. Porém, eu disse isso em alta voz, ou seja, eu digo isso em alta voz, para bem de toda esta gente que está aqui ao meu redor, para que creiam, aí vem esta parte, que tu me enviastes. E ele estava agora diante do túmulo de Lázaro quando disse isso. Porém, se vamos ao versículo 15, quando foi que ele disse para que creias? Então, esse versículo disse, e para bem de vocês, me alegro de não haver estado ali quando Lázaro morreu, porque agora vocês verdadeiramente vão crer quando o milagre ocorrer, neste caso. E aí, disse ele, retornemos a Betânia. Isso foi, digamos, minutos antes de voltar a Betânia, depois de toda a discussão, quando alguém disse que Lázaro precisa de ti, então Jesus disse, bem, agora vocês vão crer de verdade, porque eu nem estava ali quando ele morreu, e agora eu vou para ressuscitá-lo e para chamá-lo à vida outra vez. Novamente, esses dois versículos falam de fé. Aí eu trago você outra vez, Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Só aquela gente estava discutindo, argumentando, se estava atropelando um ao outro e até tratando de convencer a Jesus de algo que ele não podia realmente aceitar. A falta de fé, em realidade, se converte em uma ofensa contra ele. E por isso a Bíblia diz, se tu te acercas a Deus, primeiro, creia que ele existe e que é galardoador dos que lhe buscam. Ou seja, a fé deve ocupar o primeiro lugar antes de qualquer outro feito, outra ação. No versículo 43, lembra, então ele gritou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Gritou em alta voz. Eu gosto muito dessa expressão, ele gritou. Parece que Jesus estava muito, assim, desejoso de que algo maior do que o que aquelas pessoas pensavam acontecesse. Então ele levantou a voz e disse, e o texto diz, ele gritou em alta voz. Gritou já é algo forte. Em alta voz é como se fosse 2 vezes mais forte. Gritou em alta voz, Lázaro, vem para fora. E eu observei aqui que a palavra gritou tem o mesmo sinônimo de bradou. Quando Jesus bradava, aplicando a Jesus, porque é a pessoa no texto, bradava, eu imagino que quando bradou em direção ao túmulo de Lázaro, aquelas rochas inteiras estremeceram, creio, e soltaram a Lázaro para que ele saísse vivo. Bradou, neste aspecto, nesse contexto, tem o sinônimo de gritou. Agora eu pergunto, sair para fora de onde? Porque ele disse aqui no versículo 43, Lázaro, vem para fora. E eu pergunto aqui ao final, para fora de quê? Onde estava Lázaro? Primeiro, ele estava dentro de uma tumba. Uma tumba era um lugar de morte, né? Assim, então, Lázaro estava dentro da morte. Quando Jesus olhou e viu que ele estava dentro da morte, Jesus não se agradou. Ele não quis que Lázaro continuasse ali. E ele disse, bom, Lázaro, vem para fora, porque o que tenho para ti está aqui afora da tumba, está fora da cova, está muito fora do estado de morte.
como o que acontece conosco às vezes. Quantas vezes estamos nesse tipo de situação, em estado de morte? Outras vezes estamos espiritualmente enfermos. E o Senhor nos grita e brada ao nosso espírito, dizendo: vem para fora disso de onde estás. Vem para fora desta situação. Vem para fora desta relação. Vem para fora deste tormento. Vem para fora deste pecado. Vem para fora, porque as tuas bênçãos estão aqui afora e não dentro da cova. Aquela situação, aquele lugar não era para Lázaro. Lázaro era alguém que Jesus amava muito. E ele havia estado em um lugar que não era o melhor para ele. Eu imagino que com aquela declaração Jesus dizia: a morte não é o teu lugar é vida, é lugar de vida. Assim que sai do lugar de morte e vem para o lugar de vida. E eu quero aplicar esta palavra novamente hoje, se possível, à minha vida e também à tua vida. Aonde será que estamos hoje para que o Senhor nos diga isso? Veja que esta é a segunda importante ordem do texto. A primeira foi: tirai a pedra. A segunda: vem para fora. Para fora de onde? Aonde estamos hoje, para que o Senhor nos diga: vem para fora daí. Sai de onde tu estás. Quantos de nós ainda estamos atados em coisas do passado? Quantos de nós ainda estamos atados naquela situação de não poder perdoar alguém que fez parte do nosso passado? Quantas pessoas ainda estão amarradas em seus próprios pecados e não podem viver uma vida para Deus e não têm a certeza da eternidade com Ele? Quando o Senhor Jesus vê isso, Ele disse: o tempo está terminando, vem para fora daí. Porque aqui afora existe toda uma abundância de bênçãos esperando por ti. O melhor para ti está fora da cova. No versículo 44, lemos: e saiu o que havia morrido, ou seja, referindo-se a Lázaro, e com as mãos e os pés enfaixados. Então disse-lhe Jesus: desamarre-o e deixe-o ir. Vemos então aqui que essas faixas enfaixadas, essas faixas eram umas espécies de, eram umas faixas que somente os enfermos e os mortos usavam, fisicamente falando. Porém, espiritualmente falando, essas faixas representam nada menos que as ataduras e as ligaduras de opressões que ainda atam muita gente. E foi o que Jesus disse: desatem a ele e deixe-o ir. Então aqui vemos duas coisas. Uma são as ataduras que às vezes ainda nos atam. As ataduras geralmente se referem ao passado. Aquela situação que não podemos esquecer, aquela pessoa que não podemos perdoar, aquele pecado que não podemos abandonar. Aquela vida que não podemos deixar passar, não podemos saltar para um novo nível de vida com Deus porque estamos aí muito amarrados no passado. São como toneladas, são como montanhas que arrastamos atrás e como são tão pesadas, não podemos ver-nos livres por nossa própria conta. Então, o Senhor Jesus olha para essa situação e diz: desatem-nos. Agora aqui nessa terceira ordem, desamarre-o e deixe-o ir, essa ordem ele já dá a outros com relação a Lázaro, porque Lázaro estava todo enfaixado da cabeça aos pés. Assim se colocava os mortos naquela espécie de tumba para ficar ali, estava morto afinal. Ele não podia se desamarrar só. Jesus disse: alguém desamarre-o e deixe-o ir livre. Sabe, irmãos, quando nós lembramos o tipo de chamado que Deus nos fez, qual foi o tipo de chamado? Quando lemos, por exemplo, Lucas, creio que 4, verso 18, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para desatar ataduras, para romper ligaduras, para liberar o oprimido, para curar o enfermo, para salvar o perdido. Esta foi a missão para o que ele nos chamou. Aqui ele chamou outras pessoas para desatar Lázaro. E Lázaro era um cristão, porém estava atado com aquelas coisas que os enfermos usam, aquelas faixas, aquelas vendas, aqueles esparadrapos, aquelas coisas todas ao redor do corpo. Este foi o chamado que Deus nos fez. Ir para liberar, para libertar, para sarar, para soltar os que estão atados por coisas relacionadas à morte espiritual. Porém,
para ajudá-los a ser livres, nós precisamos ser livres primeiro. Precisamos estar livres de ataduras e ligaduras do passado. Precisamos ter o nosso coração em paz de ressentimentos e de amarguras. Precisamos estar bem com o nosso Deus para então poder ajudar a outros. Como será que estamos hoje? Estamos hábeis? Estamos em condições de ajudar a outros e fazer aquilo para o que Deus nos chamou a fazer? Então, eu coloquei aqui que as bandagens ou as faixas simbolizam laços e ligaduras de opressões, como eu já lhes mencionei. Então, a ordem final de Jesus indica o tipo de chamado que ele nos faz. Como disse agora, soltar os cativos e oprimidos do diabo, que está ali em Lucas 4:18. Que Deus nos ajude a entender o motivo pelo qual estamos aqui. Veremos então que, falando um pouquinho, não muito, sobre tradições, leis e histórias, entramos na cidade de Betânia. A palavra Betânia vem literalmente do aramaico, que é uma das línguas do Antigo Testamento. E aí se lê Bet-Ania, da direita para a esquerda, certo? Bet-Ania, literalmente casa dos frutos, ou Betânia, juntando as duas palavras. Betânia aparentemente não era uma cidade muito grande, não era uma cidade assim muito, digamos, sofisticada, não era uma cidade muito turística, digamos assim. E, ademais, ali haviam umas situações e pessoas que não eram exatamente as mais atraentes para atrair, vamos dizer, turistas para a cidade. Por exemplo, ali havia um homem que era Simão, o leproso. Vemos uma referência sobre ele em Mateus capítulo 26. Ali também sucedeu o caso de Lázaro, certo? Um caso impossível. Então, Betânia não era, digamos, um lugar favorito da maioria para passear, para tirar fotos, para fazer o turismo que se vê na nossa atualidade. Porém, foi ali que Jesus centralizou muitos dos seus milagres, incluindo a ressurreição de Lázaro, usando o pequeno para fazer grandes coisas, usando o insignificante para fazer coisas fabulosas, como diz a sua palavra. Betânia também é traduzida ao grego literalmente como Betânia, Bethânia, e que em grego se traduz como lar dos pobres ou casa de aflição, ou seja, até mesmo o significado não é, digamos assim, o mais lindo de todos. Com relação a Lázaro, o seu nome vem do hebraico, que literalmente se traduz como o ajudado por Deus, ou aquele que foi ajudado por Deus. Aqui no nome de Lázaro, vemos, por exemplo, que é El-Azar. El-Azar. El-Azar, quando lemos juntas a palavra, se transforma em Eleazar, um só nome. E isso é uma espécie de forma abreviada de Lázaro. O nome dele é Lázaro, porém, porque a origem vem do hebraico El-Azar, que se transforma em Eleazar, tornou-se então como uma abreviação para o nome que é mais longo aqui e que se lê como Lázaro, desde o grego. E esse nome aparece aqui no versículo 1 do capítulo 11, que é o capítulo em que estamos, quando lemos: estava enfermo aquele chamado Lázaro de Betânia, ou simplesmente estava enfermo Lázaro de Betânia. De Betânia aparece quase como sobrenome, porque ele era de Betânia, nasceu em Betânia, viveu em Betânia, toda a sua vida social, suas raízes, tudo estava na aldeia de Betânia. Por isso, Lázaro de Betânia, e é onde aparece seu nome neste capítulo por primeira vez. Apesar de que Betânia se tornou muito famosa por causa da ressurreição de Lázaro, vimos aqui outros aspectos bastante enfáticos, como, por exemplo, o amigo. Lázaro era amigo de Jesus, Jesus era amigo de Lázaro. Assim que falar de Betânia também significa falar do amigo e do amado, como foi o versículo que vimos anteriormente. Falar de Betânia também significa falar da aldeia e, finalmente, falar do milagre. É Deus usando aspectos específicos de um local geográfico
para alcançar toda uma multidão ao redor, tanto os que estão perto quanto os que estão longe. Vemos então que a questão da pedra, eu disse no começo que se fosse simples e fácil, ele não teria pedido que alguns se movessem para movê-la. Então vamos ver que a pedra em si era algo feito de concreto, de ferro, cimento e cola de construção. Talvez o material daquela época não se chamava assim, não se chamava cimento, por exemplo, nem tampouco cola, porém existe tratando de fazer uma comparação por causa da resistência da pedra, do tipo de pedra que era feito de um material tão sólido, tão endurecido e tão resistente que nada absolutamente podia romper, nenhum impacto e nem mesmo tempo. Então, primeiro, a pedra que estava na porta do túmulo de Lázaro, como uma porta, como algo que fechava o caminho, era de puro concreto e o mais resistente possível. Logicamente muito pesada, porque tinha concreto, ferro, cimento, e tudo isso era algo muitíssimo pesado, por isso uma só pessoa não podia movê-la. Era possível que para levantá-la literalmente do chão, para levantá-la, era preciso pelo menos 12 homens muito fortes. Para movê-la, para empurrá-la, talvez porque tinha uma forma circular, então podia-se circular ou dar voltas pelo chão. Porém, para levantá-la, literalmente, precisava um mínimo de 12 homens muito fortes. Era resistente a todos os tipos de temperatura e impacto. Então, não importasse o que caísse em cima, aquela pedra era pedra, super forte e ficava ali, firme como que resistindo ser quebrada. Geralmente de forma redonda para girar mais facilmente. Essa era a pedra que possivelmente havia na porta da tumba de Lázaro. Por isso Jesus disse, movam esta pedra, porque era possível empurrá-la e ela iria rodando para um lado. Então era uma pedra mais ou menos assim. É uma pedra redonda de concreto puro, veja que é bastante espessa, não é uma pedra fina, então essa pedra pesava. Uau, eu não posso calcular. Uma coisa realmente muito forte, dependia de ajuda de muita gente para poder movê-la do lugar. Se fosse fácil, Jesus não teria dito ajudem, ou ajudem uns aos outros e movam, então não teria dito tirem a pedra. Simplesmente teria feito algo e a pedra teria se movido só pelo seu próprio poder. Então, era uma pedra realmente resistente e era digna de ser chamada pedra, porque pedra em si traz assim a impressão, o registro de algo muito resistente, muito forte, muito pesado. Então, veremos aqui que quando nós pensamos nesse texto, e especialmente nesta ordem, arateton lithon, pensamos em quê? Como disse no início, tirai a pedra. Agora eu pergunto novamente e volto àquela pergunta inicial. Se esta pedra não se refere apenas àquela situação de João capítulo 11, então, com que mais podemos relacioná-la? Será que esta ordem, arateton lithon, tirai a pedra, não tem nada a ver com a nossa vida hoje? Ou será que é possível aplicar esta ordem na nossa vida atual, inclusive hoje mesmo, nesse mesmo instante? Alguns exegetas afirmam que Marta e Maria, por exemplo, tinham algumas dificuldades, talvez, de crer no que Jesus estava prestes a fazer. Eu me refiro literalmente à pedra. E volto à pergunta, se esta pedra não se refere somente àquele texto de João 11, então a que outras pedras se refere? Ou seja, indo mais direto, que pedras será que há em nossas vidas hoje? Para que Deus nos diga, ou para que a sua palavra nos diga, tira esta pedra daí, porque eu tenho um milagre para fazer. E o milagre não ocorrerá enquanto a pedra não estiver aí. Diante do túmulo de Lázaro, Jesus deu esta ordem e esperou, até que a pedra foi movida, e então ele chamou a Lázaro. Veremos então que é possível que na vida de Marta e Maria houvessem a pedra da tristeza, a pedra do desânimo, a pedra da incredulidade, inclusive, porque as respostas de Marta davam a entender que estava
como que algo incrédula. E ela tinha todo o direito. Agora, e nós? Como será que estamos hoje? Ou quais será que são as pedras ou a pedra que há em nossa vida e que hoje impede que o milagre que Deus já tem preparado para nós ocorra? Talvez esse texto se refira à pedra da dúvida, por exemplo, a pedra da insegurança, a pedra do medo, da timidez, da culpa, que é uma terrível pedra, a pedra da falta do perdão, a pedra da mentira. E há muitos cristãos muito mentirosos e não têm ideia das maldições que trazem para a sua própria vida mentindo como mentem. A que pedra será que Deus se refere hoje? E por que Ele nos diz isso? Tirai a pedra. Tirem essa pedra daí. Porque para realizar o milagre é necessário que o caminho esteja livre, assim como esteve para a ressurreição de Lázaro, sem obstáculos. Se Jesus houvesse dito tirai a pedra e a pedra estivesse posta ali, eu imagino que ele teria esperado horas até que a pedra se movesse, porque Lázaro tinha que sair por aquele caminho. Irmãos, a ordem, a sequência normal é esta. Primeiro tiramos a pedra, depois esperamos e recebemos o milagre. Queremos hoje o milagre de Deus? Então, a primeira coisa que temos que fazer é isto aqui. Começar removendo nossas pedras. E eu digo em plural porque se realmente queremos ser bem honestos conosco mesmos, encontraremos possivelmente mais de uma pedra para ser removida. A que pedra será que o Senhor se refere hoje? Que pedra será que há na minha vida? Para que Ele me tenha dado esse texto. Tirai a pedra. E então, como a sequência normal é tirar a pedra e o milagre ocorre, então, com certeza, se obedecemos e removemos a pedra, o milagre virá e nós o veremos e também o desfrutaremos. E este é o desejo de Deus, que o Senhor nos ajude a fazê-lo o mais rápido possível ainda hoje. Bem, como sempre, este tópico foi sumamente edificante para mim e compartilhar contigo sobre isso me faz crescer muito na palavra do Senhor. Agora, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu quero convidar-te a inscrever-te e ser parte do nosso ministério. Todos são bem-vindos e todos acrescentarão para nossas vidas bênçãos que, em realidade, eu nem sequer posso descrever. É um privilégio compartilhar contigo a poderosa palavra do nosso poderoso Deus. Então, eu espero que você tenha aprendido algo novo, assim como eu, ok? Te vejo, então, no próximo vídeo. Que Deus te abençoe muito. Bye!